Bora lá, vamos fazer mais um bate-papo bacana, que é para o Café com Saneamento, onde a gente tem o interesse de estar levando informação para o nosso setor. Hoje eu tenho a felicidade de estar com o engenheiro Fábio, ele é representando a empresa Engewater, que é a representante da Leopold no Brasil. Fábio, fala um pouquinho do que a Engewater fala e faz aqui no Brasil, e também nós vamos entrar na sequência específico sobre o bloco Leopold. Contigo a Perfeito. palavra. Bom dia, Luciano, tudo bem? A Angel Water, ela é representante assim da Leopold há bastante tempo, né? Ela começou com o Milton, nosso diretor aí, que fundou a Angel Water aqui no Brasil, né? Mas ele já trabalhava com ela há muito tempo, antes já, e desde 2019 a gente acabou tomando conta assim por completo da Leopold, que antes a Leopold, como a gente sabe, ela é uma marca da Xylem, né? A Xylem Brasil ali, mundial, conhecida mundialmente, né? Ela é detentora da empresa, ela é uma holding. E em 2019 ela acabou passando essa representação para a Angel Water. Então hoje a gente faz a importação, os projetos, o fornecimento todo, a instalação, tudo para a Leopold, né? Nosso produto principal da Leopold, que a gente representa aqui, são os blocos Leopold, a área de filtração mesmo. Então, esse seria a Angel Water. Hoje é o Maurício, nosso diretor, e eu faço parte da parte técnica da empresa, né? Então a gente está aí trabalhando bastante para poder levar essa solução aí, que hoje é considerada a melhor do mercado, que a Leopold é pioneira desde 1924, para melhorar aí o saneamento no todo no Brasil aí. Legal. E aí vamos pensar aqui, Fábio, para a gente mostrar para quem está assistindo a gente. O bloco Leopold, a função dele é para ser instalado em filtros de Isso, estações de tratamento de água, né? correto. E ele substitui, ele faz a função do fundo falso, né? Que era sempre uma dor de cabeça construtiva antigamente, né? E ele veio com essa função de facilitar a execução, bem como também tem eficiência para que esse filtro seja totalmente não tendo caminhos preferenciais, por exemplo, e até no sistema de retrolavagem. Na figura aqui, a gente tem um sistema de camada suporte, né, que é Correto. utilizado para segurar o meio filtrante. Aqui a gente tem o meio filtrante areia e o antracito. E aqui é o fundo que está representado pelo bloco Leopold. Explica um pouquinho para nós a função dele aí. O bloco, né, ele é um dreno, né? É conhecido como fundo falso. Hoje a gente tem vários aí no mercado. Alguns antigos são a espinha de peixe, vida californiana, e os mais recentes, mais novos, são crepina e os blocos, né? Uhum. A gente fala assim que o bloco ele é o melhor hoje porque por conta da eficiência dele. Ele não permite que tenha área morta dentro do seu filtro por conta da sua engenharia, né? Do espaçamento entre as aberturas que ele tem ali na parte superior do bloco. Então, assim, a- é- ele auxilia na parte de filtração, né? Dando continuidade ali, permitindo que a gente faça o processo mesmo da filtração. Mas a grande tecnologia dele é a retrolavagem, né? Que ele é calculado para que a gente tenha uma melhor eficiência possível para lavar o material filtrante, para que você tenha uma carreira maior de filtração, né? A gente consiga limpar melhor esse material. Então, eu posso falar, Fábio, que uma das funções dele, ele faz a função do fundo falso, e aqui eu tenho a camada suporte, para não deixar o meio filtrante ir embora, a função dela é justamente para segurar o meio filtrante. O Correto? líquido, então, ao ser percolado, vai sendo filtrado, e aí eu tenho várias furações já nesse bloco Leopold, que nós vamos ver daqui a pouquinho, que me permite com que esse líquido passe aqui e ele seja canalizado como uma água filtrada, certo? Correto. E aí ele tem uma grande função que você comentou, é quando eu faço a retrolavagem. Uma hora esse filtro vai entupindo pela sujeira, e Começa aí a quando ele comatar. entupir, que é comatar, a perda de carga começa a aumentar, que não consigo infiltrar, e começa a me subir a coluna de água, chegar no momento que ele vai transbordar. Nesse momento, tem que parar esse filtro e fazer o fluxo sentido contrário, injeta-se água com pressão no sentido contrário, com uma velocidade calculada ascensional, que vai começar a subir isso daqui, e aquela partícula que foi removida, ela começa a sair e tira a água
que é utilizada a água no processo de lavagem de filtrados. Isso. E essa distribuição que ele tem interna, ele consegue fazer essa distribuição da melhor forma possível, mais homogêneo possível, O mais para a homogêneo gente não possível. fazer esse caminho preferencial, é isso? Exato. É que assim, hoje a configuração padrão a gente tem, né, seria a camada suporte areia e antracito, né? Então o bloco ele acaba tendo as duas câmaras, a gente vê aqui a câmara principal, que seria esse triângulo, e as Uhum, câmaras secundárias. tá. Dentro delas a gente existe alguns baffles, né, são os defletores, que fazem parte dessa equalização da retrolavagem, tanto por água quanto por ar, né? Uhum. Então a gente consegue estar injetando aqui os fluidos, né, para a gente poder fazer a limpeza desse material filtrante. Ele equaliza para que saia da melhor maneira dentro da área toda do seu filtro, né? Entendi. E que nem você comentou, que é ascensional, né? A gente acaba fazendo essa limpeza aqui. Legal. Então, hoje em dia a gente trabalha muito com ar também, né? Tá. Que é assim, permite que a gente economize muita água, porque que nem a gente, para poder fazer a limpeza desse material filtrante, a gente utiliza água filtrada. Então é uma Uhum. água cara, uma água que já passou por todo o processo, já foi para o tanque de químico e já está no reservatório. Então é uma água que já iria para a população, né? Então a gente precisa utilizar uma água limpa para poder fazer esse material. Então a gente entra normalmente com a água para a gente poder fazer, com o ar, perdão, primeiro para a gente poder fazer a expansão desse material filtrante e depois entra com a água para fazer o arraste do acúmulo de sujeira, para poder tirar aquelas partículas menores que ficaram dentro do nosso meio filtrante. E essa distribuição do próprio ar e bem da água de retrolavagem, ele faz essa função da melhor forma possível dessa distribuição Faz a função da dentro melhor do filtro. forma possível. Vamos pegar um bloco Leopold? Pega um bloco Leopold aqui só para a gente verificar, por favor, só para a gente mostrar para quem está assistindo, só para a gente entender ele por dentro aqui, Fábio, só para a Aqui, ó. gente ver como é que seria. Essa daqui seria a parte superior, né? O bloco ele vai assentado, como se Uhum, fosse a gente explica assim fácil, como se fosse um tijolo. A gente tá, tem uma argamassa de assentamento que vai por baixo certo, e depois uma de rejunte para fazer a junção das fileiras, para que a tá, gente não tenha nenhuma área morta, né? Para que tá, não passe água por baixo aqui. uhum, Então, em cima a gente tem todas as aberturas, inclusive um canal aqui de recuperação. tá, E esses furinhos aqui, eles são dimensionados para que a gente consiga fazer a lavagem total. Então, tá. eles têm a dimensão exata para que a gente elimine a área morta dentro do filtro. Ou seja, a gente não sei se vocês estão conseguindo visualizar vários furos que tem aqui ao longo de todo o comprimento do bloco Leopold. Quando você faz o sistema de retrolavagem, que você joga água de sentido para ele subir, essa distribuição é o mais uniforme É o possível mais uniforme para possível. que eu faça o sistema de retrolavagem. Por dentro também a gente tem os furos já calibrados, né? A Tá? gente coloca nas paredes mesmo do bloco. Ele Uhum. tem um furo, normalmente, de um lado interno, de um diâmetro e do outro um diâmetro diferente. Que é para a Tá? gente poder conseguir alcançar as velocidades necessárias dentro do bloco e para que ele equalize independente do comprimento da fileira. Então, Tá? a gente consegue, primeiro ele enche o canal principal até o final e depois ele volta enchendo o canal secundário. Dessa forma ele acaba equalizando essa retrolavagem dentro do filtro. Tá. Agora vamos lá no método construtivo, Fábio. Você comentou que eu tenho que colocar o fundo, preparar um fundo convencional de construção civil, Exato. preenchimento com uma argamassa, colocando ali o nível que eu preciso. E ele, como é que ele é fixado nessa argamassa? Você sabe explicar para nós como que é essa fixação com a argamassa embaixo? A argamassa ela é bem simples, é cimento e areia, Tá, o traço dele. E a gente primeiro faz, é como se fosse a gente fosse fazer um contrapiso. tá. Então a gente faz a massa e vai assentando no bloco, a fileira, né, Com a normalmente massa que a gente tem, fresca ainda. com a massa fresca. Tá. Põe a massa, espalha ela nivelada, Uhum. coloca o bloco em cima e levemente a gente vai encaixando ele para que ele fique é, o máximo possível nivelado. A gente sempre trabalha com milímetro, Tá. então a gente quer sempre estar no 0 a 0. Uhum. Então ele tem que estar, a gente coloca depois o nível para ver na fileira toda se ele está no nível, todo certinho. Tá. Feito isso, entre fileiras, a gente tem uma peça que a gente chama de ancoragem. É uma barra roscada que ela vai fixada na laje existente do filtro, com um chumbador químico. Então, depois a gente tem uma barra chata que liga, porque a gente normalmente tem um canal dentro do filtro, que é onde a gente enche de água para fazer a retrolavagem. Uhum. E onde coleta também a água dos blocos para depois mandar para o tanque de químico e reservatório, né?
Então a gente tem aqui embaixo, a gente faz algumas aberturas que são calculadas de acordo com o seu filtro. Então a gente tem lá, a gente trabalha com 15 litros por segundo, a gente faz uma abertura de acordo com a velocidade, com a taxa de retrolavagem e com o tamanho desse canal. Então, a gente precisa ter a abertura correta. Aí é de projeto a projeto, é calculado isso daí. Positivo. Feito isso, a gente instalou essa ancoragem. Embaixo dessa ancoragem vai uma fonte de contenção de argamassa, que é para que a gente, quando estiver fazendo o rejunte, essa massa não caia dentro do canal, para não correr nenhum entupimento, ou às vezes a massa cai lá, depois quando faz a retrolavagem ela vai entupir algum furo, alguma coisinha assim. Então, feito isso, a gente vai colocando todas as fileiras, assentando. Os blocos têm que ser, eles são assentados em um dia e rejuntados no outro, para poder ter a cura dessa argamassa de assentamento com a argamassa de rejunte. Entendi. E feito isso, a gente só tem que esperar a cura desse concreto. E aí já podemos entrar em operação. Legal. Eu vejo que por dentro ele tem essa estrutura meia triangular. Para Correto. que serve? Se a gente virar aqui para a câmera, ó, a gente percebe essa estrutura triangular. Para que é a função dessa estrutura triangular? A função é como eu tinha explicado aqui, né? Essa função, essa estrutura triangular que a gente tem, a gente chama de câmara principal e as secundárias. Nessa parte superior aqui, a gente tem alguns defletores, que a gente não consegue ver num bloco inteiro, por conta que a gente tem os encaixes macho e fêmea, né? Mas dentro dele, a cada espacinho, ele tem uma abinha ali, que fica nessa parte da câmara secundária. A função é que quando a gente faz essa injeção, tanto de água quanto de ar, encha primeiro esse canal. Porque às vezes a fileira ela tem 5 metros, então a gente, nesses 5 metros, tem 4 blocos ali. Então, enchendo primeiro esse canal, ele vai do começo até o fim enchendo ele, e depois ele volta enchendo a câmara secundária. Que aí seja uma velocidade igual do início ao fim, para que a gente tenha essa uniformidade, essa distribuição uniforme dentro do filtro. Entendi, perfeito. Agora vamos lá. Vocês também trouxeram uma outra tecnologia que é o seguinte: aqui nessa foto, a gente percebe que precisa de uma camada suporte. Correto. Como eu preciso da camada suporte, eu perco a altura que eu tenho do meu filtro, que eu poderia estar colocando mais meio filtrante, por exemplo, e dependendo disso eu posso melhorar a eficiência do meu sistema de filtração. E aí eu estou vendo que vocês trouxeram uma placa agora, que essa placa ela tem a função de substituir o meio suporte, né, fazendo com que eu tenha toda essa camada agora como uma camada de meio filtrante. Vamos trazer essa placa aqui, que seria justamente essa. Deixa eu apoiar isso aqui em cima, que eu acho que vai ficar mais fácil para a gente fazer. E essa placa, você poderia explicar ela para nós? Ela seria conectada dessa forma em cima do bloco Leopold, não é isso? Isso. Essa placa aqui, ela é conhecida como placa retentora de meio filtrante. Ela já existe no mercado uma variante dela que é conhecida como placa porosa. A placa porosa, ela serve ali para reduzir também essa camada suporte. A questão é que tanto a camada suporte quanto a placa porosa, ela acaba criando um caminho tortuoso para essa lavagem com ar. Então você acaba não tendo uma uniformidade legal dentro do filtro. Às vezes você vai lavar um ponto melhor do que outro, então acaba ficando bem variável, você não tem uma consistência nessa retrolavagem, né? Então pensando nisso, em 2012, 2013, a Leopold desenvolveu a placa IMS200. Qual que é o grande diferencial dela para as outras, né? A diferença dela é que ela não cria esse caminho tortuoso. A gente tem o mesmo benefício da outra placa, né? Que a gente acaba tendo uma maior coluna de água aqui, que a gente vai poder estar filtrando, ou em filtros mais baixos, quando você não tem espaço para poder fazer essa expansão, a gente utiliza uma placa dessa. Você acaba economizando em estrutura civil também. E, como eu estava explicando, a diferença dela é que ela consegue fazer essa limpeza uniforme no filtro inteiro. Ela consegue equalizar esse ar, para que ele saia igual, tanto no ponto esquerdo aqui dela, quanto na outra extremidade do filtro. A distribuição do ar do processo de retrolavagem, ela é mais ela é eficiente otimizada com em esse 100% sistema. de eficiência. Ou seja, você consegue fazer uma distribuição mais próxima possível de uma uniformidade. Exatamente. Ela hoje é a melhor qualidade que a gente tem aí no mercado. Muito bom. Então aí, Fábio, obrigado, mostrando aí para o pessoal a função que tem um bloco Leopold.
bem como a placa IMS 200 para fazer essa distribuição, e são tecnologias que tem aí para que o tratamento da água seja com melhor eficiência e qualidade, não é isso? Exatamente. A gente sempre busca a melhor, fornecer o melhor para os nossos clientes, né? Porque a gente trabalha com água, né? E é a água que chega para casa da população, então a gente quer sempre fazer o melhor possível. Muito bom. Você que segue o Café com Saneamento, queira fazer algum comentário, pergunta, a gente distribui aqui para o Fábio para ele poder responder na sequência. Obrigado, Fábio, pela essa Muito atenção obrigado e aí vamos, pelo vamos trabalho de levando vocês. informação para o ramo do saneamento para o nosso público. Com certeza. Obrigado. Obrigado. Isso aí.